Ele entrou no meu apartamento com um buquê de flores amarelas e um sorriso que eu conhecia desde que aprendi a andar. Flores amarelas. Minha mãe adorava flores amarelas. Walter sabia disso. Não sei se foi consciente, se escolheu aquela cor porque sabia que me tocaria, ou porque simplesmente comprou o que tinha na floricultura. Mas ficou registrado. Às vezes os detalhes nos dizem mais sobre as pessoas do que elas gostariam. Era uma terça-feira de abril de 2023. Eu havia saído do hospital 4 dias antes, depois de 53 dias internada com complicações de uma pneumonia, que os médicos levaram mais tempo do que eu gostaria para entender. 53 dias. Fiquei sabendo depois de muitas coisas que aconteceram nesses 53 dias. A maioria delas pelo Walter. Walter Augusto Nascimento. 58 anos. Meu irmão mais novo. O filho que minha mãe chamava de o esperto. Não com orgulho, com a preocupação discreta de quem reconhece um traço de caráter e não sabe se vai virar sabedoria ou problema. Virou problema. Ele pousou o buquê na mesa da sala, se sentou no sofá com aquele jeito de quem está em casa em qualquer lugar e começou a me contar como havia sido difícil o período em que eu estava internada, que ele havia ficado preocupado, que havia rezado por mim, que foi um alívio quando eu melhorei. Eu ouvi tudo. Com o rosto que aprendi a fazer em 42 anos de sala de aula, o rosto que não revela o que você sabe e não sabe, que deixa a outra pessoa falar, que espera. Quando ele terminou, fui até a gaveta do aparador da entrada. Tirei um envelope, coloquei na mão dele. Ele abriu com a naturalidade de quem não espera nada. Retirou o conteúdo. Leu a primeira linha. Levantou os olhos para mim. Isaura, pode ler até o final, eu disse. Ele leu. Ficou quieto por um tempo que não consigo precisar. Depois colocou o papel dentro do envelope, o envelope em cima da mesa, e me olhou com o rosto de quem acabou de entender que o terreno que achava sólido era outra coisa. O buquê de flores amarelas ficou ali entre os dois. Nenhum de nós disse mais nada por alguns minutos. Mas antes que eu continue, preciso de um momento com você que está aqui comigo agora. Obrigado por estar aqui. Num mundo que não para de gritar, você escolheu sentar e ouvir. Isso significa mais do que parece. Me conta nos comentários de onde você está ouvindo isso. Cidade, estado, país. Cada nome que aparece ali me lembra que histórias como essa, de traição dentro da própria família, no momento mais vulnerável da vida, não são raras. E que há pessoas do outro lado que entendem esse peso sem precisar de explicação. Alguns elementos desta história foram adaptados para preservar identidades. A traição foi real. A doença foi real. O que estava dentro daquele envelope, completamente real. E a lição é a mais importante que eu aprendi nos meus 67 anos. Agora volta comigo para o começo. Meu nome é Isaura Nascimento Ferraz. 67 anos. Professora de português aposentada. 38 anos de sala de aula no Colégio Estadual Dom Pedro II, em Curitiba, onde eu entrei com 25 anos, barriga de grávida do meu filho mais velho. E saí em 2018 com uma festa que a coordenação fez no pátio e que eu fingi que não sabia que estava sendo planejada. Aprendi cedo que língua é a ferramenta mais poderosa que uma pessoa carrega. Não a língua do discurso bonito. A língua do documento, do contrato, do pronome que você usa e que muda o sentido inteiro de uma cláusula. Aprendi a ler com atenção. Aprendi que o que está escrito é o que vale e que o que não está escrito pode ser forjado por quem sabe como. Esse aprendizado me salvou. Minha mãe, Dona Aparecida Nascimento, foi professora de corte e costura durante 40 anos num bairro operário de Curitiba, onde havia montado um ateliê numa sala de 8 metros quadrados nos fundos de casa que, no auge, chegou a ter 12 alunas por turma. Ela morreu em setembro de 2021, com 82 anos de insuficiência cardíaca que foi gentil o suficiente para levá-la num sono de terça-feira, sem aviso e sem sofrimento prolongado. Deixou a casa onde havia vivido 60 anos, um sobrado de 3 quartos no bairro Portão, com quintal de jardim que ela cuidava com uma atenção que eu nunca entendi completamente, mas que sempre admirei. Avaliado em 640 mil reais à época do inventário, deixou também uma poupança de 87 dários, CCO00, construída real a real ao longo de 4 décadas de ateliê, e uma coleção de caixinhas de costura de madeira que ela havia colecionado ao longo da vida, das simples às trabalhadas, das compradas em camelô,
as ganhas de presenteadas por alunas que tinham mais recurso, e deixou um porta-agulhas de prata, pequeno, no formato de um dedal alongado, com o nome dela gravado na lateral em letra cursiva, Aparecida. Um presente que meu pai havia mandado gravar quando eles completaram 25 anos de casados. Em 1981, minha mãe o usava toda vez que costurava algo importante. Vestido de casamento de aluna, enxoval de bebê, concerto que ela sabia que ia ser mostrado em ocasião especial. Quando minha mãe morreu, o porta-agulhas ficou comigo. Meu irmão Walter não protestou na época. Talvez porque não entendia o valor daquilo. Ou talvez porque, na época, estava de olho em valores maiores. Esse porta-agulhas vai aparecer mais vezes nessa história. Meu casamento com Paulo Ferraz durou 31 anos e terminou não em briga, mas naquele processo lento de dois adultos que foram ficando diferentes ao longo do tempo sem perceber e que um dia acordaram e eram bons amigos que não tinham mais razão para dividir o mesmo teto. O divórcio foi em 2008, feito em cartório, sem advogado de cada lado, sem inventário de ressentimento. Paulo é avô dos meus netos e aparece no Natal. Funciona. Temos 2 filhos. Rodrigo, 41 anos, que mora em Porto Alegre e trabalha com tecnologia, e Patrícia, 38, que mora a 6 quarteirões de mim, em Curitiba, e que nos 53 dias em que eu fiquei internada, foi a âncora que me manteve conectada ao mundo lá fora. Ela ia ao hospital todo dia, mesmo nos dias em que eu estava sedada e não sabia que ela estava lá. Quando voltei a mim, foi o rosto dela que vi primeiro, aquele rosto com os olhos da avó Aparecida, que ficam ligeiramente mais escuros quando ela está preocupada. Foi a Patrícia que descobriu o que o Walter havia feito. Walter Augusto Nascimento e eu crescemos no mesmo sobrado do portão onde minha mãe viveu 60 anos. 2 anos de diferença. Eu mais velha. Nos anos de infância, a diferença entre nós era a de sempre. Eu cuidava, ele aproveitava. Eu estudava, ele saía. Eu economizava, ele gastava. Minha mãe dizia que eram temperamentos diferentes e que os dois tinham valor. Ela acreditava nisso de verdade. Levou um tempo para eu entender que acreditar no melhor das pessoas que você ama não é ingenuidade, é generosidade. Mas que generosidade sem discernimento em certas horas tem um custo. Na vida adulta, a diferença foi se tornando outra coisa. Walter havia se tornado corretor de imóveis, depois sócio numa imobiliária pequena, depois ex-sócio, após uma dissolução que nunca ficou completamente clara para mim, mas que envolveu dinheiro e um processo que durou 2 anos, e que ele sempre explicava com versões ligeiramente diferentes dependendo do dia. Nunca construiu nada duradouro. Passava de projeto em projeto com a energia de quem tem muita ideia e pouca paciência para a parte lenta de qualquer coisa, a parte onde você só trabalha sem ver resultado ainda. Mas havia aprendido ao longo dos anos a linguagem dos documentos. Sabia como uma escritura funcionava. Sabia como um inventário era aberto. Sabia que durante um processo de inventário, com a família em luto e uma herdeira doente e sem capacidade de acompanhar os trâmites, havia uma janela. Ele usou a janela. Se você já esteve nesse lugar, se já teve alguém da própria família agir nas suas costas num momento em que você não tinha como se defender, me conta nos comentários. Uma linha basta. Porque quando alguém lê aquele comentário, percebe que não está sozinho nessa dor específica, que é diferente de todas as outras porque vem de dentro de casa. Se essa história está te tocando, aperta o joinha agora. Esse gesto me ajuda a levar essas histórias para quem precisa ouvir. E se você ainda não está inscrita nesse canal, me faz esse favor agora. Aperta inscrever e ativa o sininho. O que Walter fez nos 53 dias em que eu estive internada, e o que estava dentro daquele envelope, vai te deixar sem palavras. O inventário da minha mãe havia sido aberto em novembro de 2021, 2 meses após o falecimento. Contratamos um advogado indicado pela própria família, o Dr. Marcos Sintra, que havia cuidado de questões jurídicas do Walter anteriormente, o que eu deveria ter questionado na época, e não questionei porque estava de luto, e porque Walter havia se oferecido para cuidar de tudo, e eu estava com 65 anos e 38 anos de escola, e uma fadiga emocional que não tinha nome ainda. Deixa comigo, Isaura. Você já carregou a mãe a vida inteira, agora deixa eu resolver. Eu deixei.
Esse foi o meu primeiro erro nessa história. Não o de estar de luto. Esse não é erro. O de confundir deixa comigo com cuidado quando havia motivo, se eu houvesse prestado atenção, para entender que havia interesse por baixo daquele oferecimento. O inventário deveria ter sido simples. 2 herdeiros, eu e Walter. Bens a partilhar. O sobrado do portão, avaliado em 640 mil reais, e a poupança de 87 mil reais. Total, 727 mil reais. Metade para cada um. 363.500 reais. Ao longo de 2022, o Dr. Marcos foi conduzindo o processo com uma lentidão que eu atribuí à burocracia do sistema de inventário, que de fato é lenta, e que Walter sabia que eu aceitaria como justificativa, porque professora aposentada não tem obrigação de entender o ritmo de cartório. A comunicação era sempre cordial, sempre tranquilizadora, e sempre vaga nos detalhes que importavam. Quando eu perguntava sobre prazos, havia uma explicação técnica com termos que soavam plausíveis. Quando eu perguntava sobre documentos específicos que eu deveria receber, havia uma promessa de envio que demorava mais do que o prometido. Houve um momento, em agosto de 2022, em que liguei para o Dr. Marcos pedindo que me enviasse cópia da última petição protocolada. Ele prometeu para o dia seguinte. O e-mail veio 5 dias depois, com um documento que havia sido editado de uma forma que eu só percebi depois. Uma data que não batia com o que ele havia me dito na ligação anterior. Registrei. Achei que havia me enganado na memória. Não havia. Eu deveria ter trocado de advogado. Não troquei. Em fevereiro de 2023, internei no Hospital Universitário Cajuru com pneumonia bilateral. O que deveria ser uma internação de 5 a 7 dias se transformou, por complicações que os médicos levaram tempo para identificar e tratar, em 53 dias. Nos primeiros 12 dias, eu estava consciente. Sabia onde estava. Lia mensagens. Respondia com dificuldade, mas respondia. A partir do 13º dia, minha condição piorou e fui transferida para uma ala de cuidados intensivos, onde passei cerca de 3 semanas com mobilidade muito limitada, com a atenção dividida entre a respiração e o esforço de estar presente para os médicos que precisavam que eu respondesse a perguntas. O inventário não estava na minha cabeça nesses 3 semanas. Estava na cabeça do Walter. A Patrícia descobriu na 3ª semana de março de 2023, 10 dias antes de eu receber alta. Ela havia ido ao cartório do portão resolver uma questão de procuração que precisava para responder por mim em algumas coisas durante a internação. Na recepção, enquanto aguardava, fez uma consulta de rotina sobre o andamento do inventário. Queria saber se havia algum documento pendente que eu precisaria assinar ao sair. A atendente digitou o número do processo. Ficou quieta por um segundo. Aquele segundo de quem leu e releu para ter certeza antes de falar. Depois olhou para a Patrícia com aquela expressão de quem não sabe se deve dizer o que está vendo na tela, mas entende que não dizer seria pior. Senhora, esse inventário foi concluído. Patrícia parou. Concluído quando? Em 17 de fevereiro. 17 de fevereiro de 2023. 4 dias depois de eu dar entrada no hospital. A escritura de partilha havia sido lavrada com a assinatura de ambos os herdeiros. A minha assinatura, a que constava no documento, havia sido reconhecida em cartório no dia 15 de fevereiro, 2 dias antes da escritura final. 2 dias depois de eu estar internada num leito de hospital, sedada. Patrícia saiu do cartório com as mãos tremendo. Me ligou, mas eu estava num dos momentos em que não conseguia atender. Ligou para o Rodrigo. Rodrigo ligou para o advogado dele em Porto Alegre, que em 20 minutos confirmou que Patrícia havia encontrado. O sobrado do portão havia sido transferido integralmente para o nome de Walter Augusto Nascimento. A poupança de 87 mil reais havia sido dividida, 43.500 reais, para cada um, mas a transferência da parte que me cabia havia sido feita para uma conta que não era a minha. Assinatura falsa. Reconhecimento de firma em cartório com documento falsificado. Desvio de herança. 53 dias de hospital. E nesse tempo, Walter havia feito o que havia planejado. Quando a Patrícia me contou, eu estava no 5º dia depois de sair da UTI. Ainda no quarto individual que a Patrícia havia conseguido junto ao plano para eu ficar mais tranquila, com suporte de oxigênio às vezes,
com aquela fraqueza específica de quem usou toda a energia disponível do corpo para não morrer, e agora está pedindo conta de cada caloria, de cada hora de sono, de cada emoção. Ela sentou na cadeira ao lado da cama, segurou minha mão e me contou devagar, com cuidado, com o rosto controlado de quem passou dias escolhendo o momento certo para dizer e finalmente entendeu que o momento certo não vai chegar por conta própria. Eu ouvi tudo. Fechei os olhos por um momento. Não chorei. Não gritei. A raiva veio. Veio de um lugar fundo que tinha o cheiro do ateliê da minha mãe e o som da máquina de costura dela nas manhãs de sábado quando eu era criança. Mas a raiva ficou quieta. Guardei. Pedi para ela trazer o porta-agulhas de prata da minha gaveta de casa. Ela me olhou sem entender, mas trouxe. Na tarde seguinte, quando ela chegou com o porta-agulhas na mão e me entregou, eu segurei aquele metal pequeno e frio entre os dedos. O nome da minha mãe gravado na lateral em letra cursiva, Aparecida, que eu podia sentir com a ponta do polegar sem precisar olhar. Pensei nela, no ateliê de 8 metros quadrados, nas 12 alunas por turma, nos 60 anos de trabalho honesto que haviam se acumulado naquele sobrado e naquela poupança. E pensei no que ela diria agora. Minha mãe não era de discurso longo. Era de ação pequena e precisa. O ponto certo, na hora certa, com a linha certa. Ela dizia que costura ruim aparece na primeira lavagem, que por isso não adianta apressar o que tem que ser feito com calma, que o jeito de fazer bem feito é fazer direito desde o começo, porque consertar depois custa mais, em tempo, em linha, em dignidade, do que fazer certo da primeira vez. Ela havia construído o sobrado do portão ponto a ponto, real a real, ao longo de 60 anos. Havia deixado aquilo para os 2 filhos porque acreditava que os 2 mereciam. Ela havia acreditado no melhor dos 2 até o fim. E o Walter havia usado essa crença como janela. Naquele leito de hospital, com o porta-agulhas na mão, eu entendi o que precisava fazer. E que precisava fazer direito. Pedi a Patrícia que me trouxesse o caderno de anotações que fico na primeira gaveta da escrivaninha do meu quarto, e o número de telefone da doutora Vera Lúcia Cândido, que havia sido indicada a mim por uma colega professora aposentada no ano anterior e que eu havia guardado sem ainda ter precisado usar. Patrícia trouxe tudo no dia seguinte. Liguei para a doutora Vera Lúcia naquela tarde, ainda no hospital, com a voz ainda rouca de semanas de respiração difícil. Doutora, me chamo Isaura Ferraz. Estou internada há 43 dias. Meu irmão forjou documentos e transferiu minha parte da herança da nossa mãe para o nome dele durante minha internação. Preciso que a senhora me ajude. Silêncio de 3 segundos. O tipo de silêncio de quem está avaliando o que ouviu e decidindo como responder. A senhora está em condições de conversar agora? Estou. Então me conta do começo, com detalhes. Contei. Em voz rouca, com o suporte de oxigênio no canto do quarto, com a Patrícia sentada na cadeira ao lado segurando minha mão, contei tudo o que sabia. Cada nome, cada data, cada detalhe que eu havia guardado ao longo do inventário e que agora, somados, formavam um quadro que era claro demais para ser coincidência. Quando terminei, a doutora Vera Lúcia ficou quieta por alguns segundos. A senhora não precisou da minha ajuda até agora porque a senhora se preparou bem, ela disse. Agora eu faço a parte que é minha. A doutora Vera Lúcia Cândido tem 60 anos. É advogada especializada em direito sucessório e família há 32 anos. E trabalha numa sala pequena no bairro Água Verde, com estante de processo do chão ao teto e uma planta de folhas largas na janela que ela diz ter desde que abriu o escritório. 38 anos de magistério me ensinaram a reconhecer o tipo de profissional que ouve de verdade. Não o que espera você terminar para começar a formular a resposta, mas o que realmente processa o que está sendo dito antes de qualquer outra coisa. Vera Lúcia ouvia, anotava, fazia perguntas que chegavam exatamente no ponto que eu ainda não havia articulado completamente. Era o tipo de pessoa que, quando você termina de falar, você se sente mais clara sobre o que aconteceu do que quando começou. Ela visitou o hospital no 5º dia depois da nossa ligação. Levou um caderninho, uma caneta e uma pasta com modelos de petição que ela precisava que eu assinasse como parte das medidas emergenciais que havia protocolado imediatamente. A primeira medida havia sido uma liminar de indisponibilidade dos bens, o sobrado do portão e a poupança de 87 bilhares, 000,
protocolada no dia seguinte à nossa primeira ligação, com base em indícios de falsidade documental e fraude em processo de inventário. A liminar havia sido concedida em 48 horas pelo juiz da Vara de Família e Sucessões. O sobrado não podia ser vendido, alugado ou onerado até o julgamento do mérito. A poupança foi bloqueada na mesma ordem. Walter não sabia ainda que a liminar existia. Ninguém havia avisado. Por orientação de Vera Lúcia, mantivemos silêncio absoluto. A Patrícia continuou mandando mensagens normais para o tio, perguntando como ele estava, comentando sobre o tempo em Curitiba. O Rodrigo de Porto Alegre ficou sabendo de tudo, mas manteve o mesmo padrão de comunicação com o Walter que sempre havia tido, que era quase nenhum, o que tornava fácil manter. Nos 10 dias que se seguiram à descoberta da Patrícia, enquanto eu ainda estava internada, a doutora Vera Lúcia e o doutor Ivan Paulino, um perito grafotécnico indicado por ela, trabalharam na documentação. O doutor Ivan Paulino tem 54 anos e é perito grafotécnico oficial há 26. Sua especialidade é a análise de assinaturas em documentos questionados. Quando a doutora Vera Lúcia me descreveu o processo, eu perguntei qual era a margem de certeza de um laudo como esse. Numa assinatura forjada por pessoa que não convive diariamente com a grafia do titular, ela disse: a margem de identificação de falsidade chega a 95%. O problema não é o laudo, é quando não há documentos de comparação suficientes. Eu tinha documentos de comparação. 3 décadas de professora produzem assinatura documentada em ata de conselho de classe, em livro de ponto, em contrato de trabalho, em declarações de imposto de renda. A minha assinatura estava registrada em dezenas de documentos oficiais ao longo de 40 anos. O doutor Ivan comparou a assinatura que constava na escritura de partilha com 16 amostras da minha grafia, coletadas de documentos de diferentes períodos, diferentes instrumentos de escrita, diferentes contextos. Algumas de 1995, algumas de 2018, algumas de 2022. A ideia era garantir que qualquer variação natural da grafia ao longo do tempo fosse considerada na análise, e que apenas a variação que indicasse autoria diferente fosse apontada como falsificação. O laudo saiu em 6 dias, 23 páginas. A conclusão na última. A assinatura examinada não foi produzida pela mesma pessoa responsável pelas assinaturas de referência, com grau de certeza técnica superior a 97%. 97%. E havia mais. O reconhecimento de firma, aquele ato de cartório que atesta que a pessoa assinou na presença do tabelião, havia sido feito num cartório do bairro Boa Vista, a 22 minutos do hospital onde eu estava internada, no dia 15 de fevereiro de 2023. A doutora Vera Lúcia solicitou ao cartório o livro de registro de reconhecimento daquele dia. Não havia nenhum registro do meu nome naquele livro. Havia, contudo, o registro de uma Isaura Ferraz, com um RG que diferia do meu em 2 dígitos, um número diferente, num documento que havia sido produzido com dados suficientes para passar por autêntico, num cartório movimentado em que o funcionário não tinha motivo para questionar a identidade de quem estava na frente dele. Isso é crime de uso de documento falso, além de fraude em processo de inventário. A doutora Vera Lúcia havia notificado o Ministério Público na mesma semana. O doutor Marcos Sintra, o advogado que havia conduzido o inventário, também havia sido notificado como possível partícipe. Ele havia protocolado os documentos, e a questão de se sabia ou não da falsidade precisaria ser apurada. Na semana antes de receber alta, fiquei sabendo pela Patrícia que havia mantido contato normal com o Walter durante todo aquele período, por orientação da Vera Lúcia, para não levantar suspeitas, que ele havia colocado o sobrado à venda. Havia contratado uma imobiliária do bairro Portão, a mesma região do sobrado, e estava em negociação com 2 compradores potenciais. O preço pedido era R$590 mil, abaixo da avaliação de R$640 mil, provavelmente para agilizar a venda. Um dos compradores já havia feito uma proposta escrita. Essa proposta nunca ia ser aceita. O cartório que tentasse lavrar a escritura de transferência ia encontrar a liminar no sistema e ia recusar o ato. Mas o comprador não sabia disso, o corretor não sabia. E o Walter, aparentemente, ou não havia consultado o sistema antes de colocar à venda,
Ou havia consultado e achado que havia tempo antes que alguém percebesse. Quando Patrícia me contou, fiquei olhando para o teto do quarto por um tempo, o sobrado da minha mãe, onde eu havia aprendido a ler, onde havia aprendido a costurar, sentada ao lado dela num sábado de manhã, com a paciência que uma criança de 8 anos tem quando quer ficar perto de alguém que ama. Onde havia nascido a coleção de caixinhas de costura, onde o porta-agulhas de prata havia ficado durante 60 anos numa caixa de madeira de cerejeira na bancada do ateliê. Eu não sabia se sentia tristeza ou raiva, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Provavelmente as duas. Mas havia algo mais forte do que as duas. Havia clareza. A mesma clareza que a doutora Vera Lúcia havia produzido desde o começo. Eu sabia o que eu tinha. Sabia o que ele havia feito. Sabia o que estava em andamento. E sabia que o sobrado não ia a lugar nenhum enquanto a liminar estivesse de pé. Pedi o porta-agulhas da minha mãe. A Patrícia já o trazia toda a visita sem eu precisar pedir, porque havia percebido, naquelas semanas de hospital, que quando a mãe segurava aquilo, ficava mais quieta e mais firme ao mesmo tempo. Ela colocava na minha mão sem comentário, como quem sabe exatamente o que o outro precisa sem precisar de explicação. Segurei na palma da mão. O metal frio que aquecia rápido no calor dos dedos. O nome gravado na lateral. Aparecida. Minha mãe havia costurado a vida dela com linha firme e ponto certo. Havia deixado o resultado para 2 filhos porque acreditava que os 2 mereciam. Um havia honrado isso. O outro havia usado a morte dela como oportunidade. Eu ia responder a isso com a mesma precisão com que ela costurava. Ponto certo. Hora certa. Linha certa. Recebi alta no dia 20 de abril de 2023. Na tarde em que cheguei em casa, antes de desfazer a mala, antes de ligar o computador, antes de qualquer outra coisa, fui até a gaveta do aparador da entrada. A liminar estava lá, impressa, com o carimbo do juiz e a data de concessão. O laudo do Dr. Ivan estava lá, com as 23 páginas e a conclusão de 97%. A certidão do cartório confirmando a ausência do meu registro no livro de reconhecimento estava lá. E um documento de 2 páginas que a doutora Vera Lúcia havia preparado especialmente para aquele momento. Um resumo executivo, em linguagem direta, do que havia sido documentado e do que estava em andamento juridicamente. Dobrei tudo com cuidado, na ordem em que eu queria que ele lesse. O resumo primeiro para que a enormidade chegasse antes dos detalhes. O laudo pericial em seguida, para que ele entendesse que havia prova técnica, não só argumento. A certidão do cartório por último, para que ele entendesse que o reconhecimento de firma havia sido feito com documento falso e que isso estava documentado. Coloquei num envelope branco, sem identificação na frente. Fechei. Guardei no aparador. E em 4 dias, Walter veio me visitar com flores amarelas e pena falsa. Ele não sabia o que estava prestes a segurar nas mãos. Voltemos à terça-feira de abril de 2023. Walter estava sentado no meu sofá com o buquê de flores amarelas na mesa entre os dois e o envelope nas mãos. Leu a primeira página do resumo. Leu a segunda. Passou para o laudo pericial, que ele folheou sem ler cada linha, mas o suficiente para entender o que era. Chegou à certidão do cartório. Ficou quieto por um longo tempo. O apartamento era silencioso. Lá fora, no corredor do prédio, alguém esperava o elevador. O barulho do elevador chegando, das portas se abrindo e fechando. Depois, silêncio de novo. Walter olhou para mim. Isaura, você pode começar pelo começo ou pelo que preferir, eu disse. Mas preciso que você entenda que eu não preciso que você me explique. O laudo explica. A certidão explica. Quem não explica é você para si mesmo. Ele ficou olhando para mim por alguns segundos. Eu o conheço desde que tinha 2 anos. Vi aquele rosto em todas as fases. Criança, adolescente, adulto, e agora esse momento. Vi o rosto de quem está calculando o que ainda é possível fazer. Eu precisava do dinheiro, Isaura. Era a primeira coisa honesta que ele havia dito naquele dia. E talvez a mais verdadeira. Não como justificativa, porque necessidade financeira não justifica falsificar a assinatura de uma irmã doente, mas como explicação de onde vinha a lógica dele. Walter havia precisado de dinheiro mais vezes do que eu consigo contar. Era o fio que atravessava toda a vida adulta dele. O projeto que não vingou, a sociedade que desfez, o apartamento que perdeu,
As dívidas que apareciam e desapareciam sem que ninguém entendesse completamente de onde vinham e para onde iam. Eu sabia de tudo isso, e ao mesmo tempo havia escolhido não ver o que aquele padrão poderia produzir quando encontrasse a oportunidade certa. Não respondi. Deixei a frase ficar ali entre os dois por alguns segundos, ocupando o espaço que merecia. A imobiliária. Ele começou. A imobiliária já sabe da liminar, eu disse. O sobrado não pode ser vendido. O corretor foi notificado pela doutora Vera Lúcia na semana passada. O rosto dele mudou de um jeito que eu não vou descrever em detalhe. Foi a expressão de alguém que entende naquele exato momento a diferença entre o que achou que havia feito e o que de fato havia feito, entre o plano que havia imaginado e o resultado que estava na sua frente. Quanto tempo você planejou isso? Ele perguntou, com aquela voz que baixou de tom, não de vergonha, de reconhecimento. Reconhecimento de que havia planejado de verdade, que havia sido metódico, e que o outro lado havia sido mais metódico ainda. Faz diferença para o resultado? Ele ficou olhando para o buquê de flores amarelas por um momento, depois de volta para mim. Não, ele disse. E foi a segunda coisa honesta que ele disse naquela tarde. Talvez as duas únicas. O processo judicial correu ao longo de 2023, com uma velocidade que surpreendeu a doutora Vera Lúcia. Ela me disse que casos de fraude em inventário costumam arrastar por anos, mas que a qualidade das provas e a colaboração do Dr. Marcos Sintra haviam acelerado significativamente o andamento. A doutora Vera Lúcia havia construído um caso com 3 pilares. O primeiro, o laudo grafotécnico do Dr. Ivan, com conclusão de 97% de certeza de falsidade na assinatura. O segundo, a certidão do cartório confirmando que o reconhecimento de firma havia sido feito com documento de identidade diferente do meu. O terceiro, o histórico de comunicação entre Walter e o Dr. Marcos Sintra durante o inventário, que a investigação do Ministério Público havia rastreado, e que mostrava datas e instruções que não deixavam dúvida sobre a participação de ambos. O Dr. Marcos Sintra fez um acordo com o Ministério Público em junho de 2023. Reconheceu a participação no esquema em troca de pena alternativa, prestação de serviços comunitários e suspensão do exercício da advocacia por 2 anos. Seu depoimento confirmatório foi peça central no processo contra Walter. Walter foi indiciado formalmente em agosto de 2023 por falsidade ideológica, uso de documento falso e fraude em processo de inventário. A pena prevista para a combinação dos crimes, dependendo do julgamento, variava entre 4 e 8 anos. Em novembro de 2023, antes do julgamento, o advogado de Walter apresentou proposta de acordo, restituição integral dos valores desviados e colaboração com a investigação em troca de redução de pena. A doutora Vera Lúcia me consultou. Sentei com aquela proposta por 2 dias. Fiquei com o porta-agulhas da minha mãe na mão mais de uma vez naqueles 2 dias. Pensava em Walter, no irmão de 2 anos mais novo que havia puxado meu vestido em festa de criança, que havia chorado no enterro da nossa mãe com um choro que eu ainda acredito que foi real, porque a maldade de alguém não apaga o amor que ele sente, e às vezes, as duas coisas existem na mesma pessoa ao mesmo tempo, e é exatamente isso que torna as histórias como essa tão difíceis de carregar. Aceitei o acordo. Não porque achei que ele merecia, não porque achei que a punição era suficiente para o que havia feito. Aceitei porque entendi naqueles 2 dias de deliberação que carregar um processo criminal do meu próprio irmão até o julgamento final levaria anos. Anos que eu preferia usar de outra forma, com saúde que havia me custado 53 dias de hospital para preservar. E porque a restituição era integral, e porque a proibição de atuar como corretor por 5 anos era consequência real, com impacto real na vida dele. O perdão é outra história. O perdão toma mais tempo. Ainda está em andamento. O acordo foi assinado em janeiro de 2024. Walter se comprometeu a restituir integralmente o valor desviado, os 43.500 horários da poupança que haviam sido desviados, o valor de mercado integral do sobrado após nova avaliação, R$ 655.000, atualizado, a ser pago em parcelas mensais ao longo de 48 meses com garantia hipotecária num imóvel que ele possuía. Em troca, o processo criminal foi encerrado com pena restritiva de direitos.
prestação de serviços comunitários e proibição de atuar como corretor de imóveis por 5 anos. O sobrado do portão foi transferido para o meu nome em fevereiro de 2024. A escritura desta vez tinha a minha assinatura real, reconhecida por mim pessoalmente, na presença da Patrícia e da doutora Vera Lúcia. Entrei no sobrado pela primeira vez desde a morte da minha mãe, em março de 2024. Era um sábado de manhã, com aquele sol de outono de Curitiba que é mais gentil do que o de verão. O jardim estava sem cuidado. As plantas que minha mãe cuidava com aquela atenção que eu nunca entendi completamente, estavam precisando de poda e de água e de presença. Fiquei parada na porta por alguns minutos com a chave na mão. A mesma chave que minha mãe usou durante 60 anos, com um chaveirinho de plástico amarelo desbotado que não estava mais legível, mas que ela nunca trocou porque dizia que sabia qual era qual pelo tato. Depois entrei. Em cada cômodo havia alguma coisa que estava lá desde sempre. A bancada do ateliê com a máquina de costura, o armário da sala que meu pai havia feito com as próprias mãos em 1974, a janela do quarto de hóspedes que dava para o jardim e que minha mãe sempre deixava com a cortina de voile branca, porque dizia que deixava a luz entrar sem deixar o vento frio. Fui até a bancada do ateliê. Abri a caixa de madeira de cerejeira, onde minha mãe guardava os materiais de costura. A caixa estava lá. As agulhas, os carretéis, a tesoura pequena que ela chamava de tesoura de ponta, e no compartimento de cima, onde ela sempre o guardava, o porta-agulhas de prata, não o que estava na minha gaveta, aquele eu havia levado após o velório. Esse era um segundo porta-agulhas, menor, que eu não sabia que existia, com um nome gravado na lateral que eu precisei aproximar dos olhos para ler. Isaura. Minha mãe havia mandado gravar um para cada uma das 2 pessoas que mais amava, que havia guardado o meu na caixa de costura dela por mais de 40 anos, esperando talvez o momento de me dar. Fiquei com ele na mão por um longo tempo, com o sol de outono na janela e o jardim descuidado do lado de fora, e a máquina de costura silenciosa na bancada. Minha mãe havia guardado isso por mais de 40 anos, com o nome que ela havia dado a mim, gravado por mão de artesão numa prata pequena, esperando num compartimento de caixa de cerejeira que a filha mais velha voltasse ao sobrado. Eu havia voltado, com 53 dias de hospital no corpo, com um processo judicial encerrado, com o sobrado no próprio nome. Voltei. Hoje, numa manhã de setembro de 2024, estou sentada na varanda do sobrado do portão. É a varanda que minha mãe chamava de alpendre, uma cobertura de telha colonial sobre 4 colunas de tijolo aparente que meu pai havia construído em 1969 e que eu me lembro existindo desde que me lembro de mim mesma. A cadeira de vime que eu trouxe do meu apartamento está aqui. O jardim que estava sem cuidado em março já tem cor de novo. Contratei uma jardineira do bairro, a dona Célia, que aparece nas terças-feiras e que me perguntou no primeiro dia, olhando para os canteiros abandonados, que flores eram as que ficavam aqui. E eu disse que eram dálias amarelas, e ela assentiu com a seriedade de quem anota a informação como tarefa. As dálias estão crescendo. Dona Célia disse na semana passada que estão com cara de que alguém as quer de volta. Uma frase simples de jardineira que ficou. A primeira parcela do acordo caiu na conta em fevereiro de 2024. Todas as que vieram depois chegaram na data. O advogado de Walter me informou que ele está em Londrina, que abriu um pequeno negócio de consultoria, que está cumprindo as horas de serviço comunitário. Não falamos. Não ainda. Talvez um dia. Não vou prometer o que não sei se vou cumprir, porque promessa de perdão que não chegou ainda é apenas palavra. E eu passei 38 anos ensinando que as palavras têm peso e que esse peso precisa ser honrado. A Patrícia pergunta, de vez em quando, se eu quero falar com ele. Eu digo que quando estiver pronta estarei. Ela aceita. É filha de professora de português. Sabe que há coisas que não têm prazo e que forçar o prazo estraga o resultado. Há coisas que aprendi nessa história e que carrego comigo de uma forma que não é abstrata. É física, como o peso do porta-agulhas da minha mãe que fica agora na primeira gaveta da escrivaninha do sobrado. A primeira. Documente a sua vida. Ao longo de 38 anos de magistério, eu produzi assinatura em centenas de documentos oficiais. Essa documentação foi o que permitiu ao Dr. Ivan ter referências suficientes para produzir um laudo de 97% de certeza.
Sem aquelas amostras, o laudo seria inconclusivo. Sem laudo, o processo seria mais longo e mais incerto. Documento é memória que a lei leva a sério. Guarde os seus. A segunda. O aliado certo muda o resultado. Eu poderia ter ligado para qualquer advogado listado na internet. Eu liguei para a Vera Lúcia porque uma colega havia me dado o número no ano anterior, num papo de aposentadas sobre como lidar com o inventário de pai ou mãe. Esse número ficou no caderno. Esse caderno estava na gaveta. Esse hábito de guardar, de anotar, de registrar, de não descartar antes de entender o valor, foi a mesma coisa que me salvou no processo. A terceira, e é a mais difícil de dizer, a vulnerabilidade não é culpa sua, mas é responsabilidade sua. Eu estava doente. Eu estava de luto. Eu estava exausta. O Walter agiu exatamente nesse momento porque esse era o momento em que eu menos poderia agir. Isso não é culpa minha. É a escolha hedionda que ele fez. Mas eu posso olhar para trás e ver os momentos onde poderia ter construído proteção antes. Onde um advogado próprio desde o início do inventário, um segundo olhar nos documentos, uma atenção maior aos atrasos do Dr. Marcos teriam colocado obstáculos no caminho dele muito antes. Não me flagelo por isso, mas aprendi. Numa tarde de agosto deste ano, fui até o ateliê da minha mãe, que ainda está como ela deixou, com a máquina de costura na bancada e os carretéis arrumados por cor numa caixa de madeira que ela havia comprado numa feira de artesanato de Morretes nos anos 80. Sentei na cadeira dela, a cadeira que ela usou por 40 anos. O assento está desbotado do centro, do uso de quem sentou naquele lugar mais vezes do que se pode contar. Abri a caixa de cerejeira. Tirei os 2 porta-agulhas, o dela com Aparecida gravado na lateral, e o que havia encontrado em março com o meu nome. Segurei um em cada mão. Pensei na minha mãe, no ateliê de 8 metros quadrados que havia ficado 12 alunas por turma, nos pesos que ela havia carregado, o pai que morreu cedo, o marido que trabalhou muito e morreu relativamente novo, os 2 filhos que foram em direções muito diferentes. Ela havia costurado a vida dela com a mesma atenção com que costurava um vestido de noiva, sabendo que o ponto tem que aguentar o movimento, que a linha tem que ter a tensão certa, que acabamento que vai aparecer precisa de cuidado especial. Ela havia deixado o meu porta-agulhas guardado, com o meu nome, para quando eu precisasse voltar. Eu havia voltado. Toda manhã, antes de começar o dia, leio uma frase que está numa folha dobrada dentro da Bíblia da minha mãe. Ela marcou com um palito de sorvete improvisado de marcador de página, o que faz parte do repertório de coisas que ela fazia e que eram simples e funcionavam. Salmos 27, versículo 1. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Minha mãe não usava esse versículo como promessa de que nada ruim ia acontecer. Usava como ponto de apoio, o lugar onde ela repousava o peso quando o peso ficava grande demais para carregar andando. A fé não é a ausência de problema. É a presença de algo maior do que o problema, que permite que você atravesse sem se destruir. Eu atravessei. Com 53 dias de hospital, com um irmão que forjou minha assinatura enquanto eu estava sedada, com um inventário que precisou ser refeito, com um processo que durou 1 ano e que ainda carrega peso emocional que não tem prazo para terminar. Atravessei. E o sobrado está de pé. O jardim está crescendo. As dálias amarelas estão voltando para os canteiros onde minha mãe as plantou. Nada disso é simples. Nada disso está completamente resolvido. A relação com o Walter existe num estado de suspensão que não é rancor e não é paz. É algo que ainda não tem nome e que talvez leve anos para encontrá-lo. A Patrícia diz que isso é normal. A doutora Vera Lúcia, quando a encontrei numa reunião final de encerramento do processo, disse que as famílias que passaram por algo assim raramente ficam as mesmas. Às vezes ficam piores, às vezes ficam mais honestas. Depende de quem decide o que fazer com o que aconteceu. Estou decidindo o que fazer, mas estou aqui, com os 2 porta-agulhas na gaveta, com o sol de setembro na varanda, com as dálias crescendo. Estou aqui. Se você ficou comigo até o final desta história, você é alguém que sabe que algumas traições chegam pelo lugar onde a gente menos esperaria se defender. Pela família, pelo momento de doença, pelo luto que ainda não terminou. Quero te fazer uma pergunta real.
Você já precisou se defender de alguém da sua própria família num momento em que deveria ter sido protegida por ela? Seja em inventário, seja em divórcio, seja em qualquer situação onde a vulnerabilidade sua virou oportunidade para alguém que deveria cuidar? Como você percebeu? O que fez? Ou você está passando por isso agora sem saber se o que está vendo é real ou se está exagerando? Conta pra mim nos comentários. Porque esse canal existe para isso. Para dizer que o que você está vendo provavelmente é real. Que o instinto que você está hesitando em seguir merece ser seguido. E que há um caminho do outro lado, mesmo que neste momento você não consiga vê-lo. Se essa história te fez sentir alguma coisa, reconhecimento, alívio, aquela clareza de quem vê nomeado o que vivia, aperta o joinha agora. Esse gesto simples me diz que tem alguém do outro lado ouvindo. Se você ainda não é da família desse canal, aperta inscrever e ativa o sininho. Tem muitas histórias como essa esperando para ser contadas, de pessoas que foram traídas no momento mais vulnerável, que encontraram o aliado certo, que documentaram o que precisava ser documentado, e que chegaram do outro lado com o que a família delas havia construído intacto. Compartilha esse vídeo com alguém que está num processo de inventário agora. Com alguém que precisa ouvir que vulnerabilidade não é derrota, é uma fase, e o que você faz nessa fase define o resultado. Eu sou Isaura, 67 anos, 38 de sala de aula, 53 dias de hospital, e a convicção de que costura ruim aparece na primeira lavagem, e que costura bem feita aguenta tudo que vem depois. Cuide do que você construiu, com os seus documentos em ordem, com um aliado de confiança ao lado, com os olhos abertos mesmo quando o coração preferia fechar. Obrigada por ter ficado até o final, de verdade. Alguns elementos desta história foram adaptados para fins narrativos e preservação de privacidade. Nomes, datas e detalhes específicos foram compostos ou alterados. A lição é completamente real. Até a próxima história.